Lição 8, crescendo em santidade. Esse é um assunto, meus irmãos, um assunto urgente na igreja, um assunto necessário e, infelizmente, um assunto que quase foi esquecido no meio do povo de Deus, né? Nos últimos tempos se fala muito em prosperidade, vitórias pessoais, um Deus que, ao invés de ser servido, é um Deus que serve ao nosso coração, que serve aos nossos desejos, como aquela canção, né? Agrada-te do Senhor, que Ele satisfará os desejos do teu coração. O pessoal levou isso muito a sério, né? Evidente que o agradar-se do Senhor está no sentido de buscar a Deus, se santificar no Senhor, aí sim Ele poderá satisfazer os desejos do nosso coração. É assim que funciona. Então, é um tema, meus irmãos, importante para a igreja, é um tema que deve ser pregado na igreja, embora as pregações bíblicas sempre apontam na direção de uma santificação do povo de Deus, mas estou falando no sentido de falar da santificação de uma forma mais objetiva e também prática para todos nós. Então vamos orar para darmos início à nossa escola bíblica. Senhor, obrigado. Obrigado porque mais uma manhã o Senhor nos concede por Tua graça e por Tua misericórdia. Obrigado por nossa chegada à Tua casa. Obrigado pelo privilégio de podermos nesses próximos 50 minutos estudarmos a Tua palavra, sermos abençoados, Senhor, por aquilo que Teu Santo Espírito há de ministrar em nossos corações. Abençoa-nos. Se há algum irmão que ainda está a caminho, traga-os debaixo da Tua graça, debaixo da Tua proteção, e que possamos, Senhor, terminar a aula de hoje melhores do que iniciamos, transformados, fortalecidos, revigorados, Senhor, em nossa vida espiritual. É o que nós te pedimos. Fala conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Abra a sua revista aí, portanto, na lição 8, Crescendo em Santidade, mas abra também sua Bíblia em João 17:17. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17. Amém? Amém. Olha o que disse o Senhor Jesus em determinado momento da sua oração sacerdotal: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Vamos ler todos juntos? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O que Jesus está querendo dizer aqui? Que só há um meio de buscar a santidade. Aliás, você vai dizer, não, mas tem outros. Sim, mas eu estou falando do principal meio de busca da santidade. Qual é? Jesus já está respondendo. Jesus está dizendo para o Pai: Pai, santifica-os na verdade. Ou seja, santifica-os através de quê? De uma verdade, de algo. O que é esse algo? A palavra. Então Jesus já está nos revelando aqui, meus irmãos, que o principal meio de se buscar a santificação no Senhor é através de quê? Através da
palavra. Por isso que eu aqui perturbo santamente a cabeça de vocês, a mente de vocês, no sentido de dizer para vocês o que? O que vale para nós é a palavra. Assim como um magistrado, assim como um juiz, ele não pode julgar segundo o seu querer, a sua vontade, embora isso esteja acontecendo muito nos dias de hoje, mas ele não pode fugir daquilo que os códigos e a jurisprudência trazem para ele. Ele tem que se ater ao que a lei diz. Eu não posso extrapolar a lei, eu não posso ir além da lei, e eu não posso também ficar aquém da lei. Ou seja, eu não posso nem mais, nem menos. Eu tenho, o juiz, ele julga na forma do que está descrito nos códigos do Estado brasileiro. Assim, meus irmãos, vive o crente. O crente vive de que forma? De que forma buscamos a santidade? De que formas buscamos um relacionamento com Deus? De que formas buscamos intimidade no Senhor? Através da palavra. Então isso é algo que deve ficar bem claro, meus irmãos, no nosso coração, que o principal meio de busca de santidade é através da palavra. E quando eu falei para vocês que infelizmente esse tem sido um assunto muito pouco tratado na igreja, significa que na verdade a verdade das Escrituras tem sido muito pouco pregada na igreja. E isso ocasiona o quê? Ocasiona uma falha na nossa busca pela santificação. Isso ocasiona uma falha na nossa busca de santidade, porque se nós não conhecemos a palavra revelada, se nós não buscamos essa verdade através da palavra, através do verbo, através daquilo que Deus deixou para nós, porque as Escrituras, meus irmãos, não é uma palavra para o mundo, a Bíblia é uma palavra para a igreja. Portanto, não é o mundo que tem que saber as Escrituras, é a igreja. E muitas vezes nós invertemos esses polos. Achamos que o mundo deveria ser moral, ético, justo, bom, mas o mundo não vai ser isso, porque o mundo não conhece a palavra de Deus. Quem tem que ser ético, moral, bom, misericordioso, piedoso é a igreja, porque a igreja é quem conhece a palavra, e através desta palavra, a igreja então ela é santificada. Através desta palavra a igreja portanto, é ministrada na igreja esse processo diário de santificação ou de busca pela santidade. Então na página 27, na lição 8, Crescendo em Santidade, nós temos aí na introdução o segundo parágrafo, que diz assim: em séculos anteriores, os pregadores de tradição reformada expunham o que a santidade de Deus requer de nós, o que a nossa santidade envolve da nossa parte e o que o Espírito Santo faz em nós. O interesse nesses temas gerava desejo de ver os efeitos práticos e benfazejos da doutrina da santificação. O que o autor está aqui querendo dizer, querendo demonstrar? Que em séculos passados o assunto santidade era mais ou melhor tratado na igreja. O assunto santidade, ele era tratado na igreja de forma, meus irmãos, que as pessoas tinham um interesse, de forma que as pessoas amavam buscar a santidade, de forma que as pessoas cada vez mais se interessavam pelas Escrituras, pela verdade das Escrituras. Para quê? Para um benefício ou um bem-estar próprio? Não, para crescerem na presença de Deus, para crescerem em santidade e na presença de Deus. Em séculos passados, meus irmãos, portanto, havia muito maior interesse em se ter uma vida com Deus, uma vida de santidade com Deus, do que qualquer outro benefício que as Escrituras, ou que a palavra de Deus, ou que uma vida com Deus pudesse nos trazer. Porque de fato,
Todos os benefícios das Escrituras são resultado de quê? Da nossa busca de intimidade pelo Senhor. O que o autor, o que Moisés nos diz lá em Deuteronômio, né? Se você obedecer, andar nos caminhos do Senhor, o que vai acontecer? Você será abençoado. É como uma equação matemática, onde 2 mais 2 é 4, não pode ser 5. Então, se nós andamos na presença de Deus, se nós andamos em santidade com o Senhor, se nós buscamos a face de Deus, se nós observamos a sua palavra, as Escrituras que Ele deixou para nós, então, meus irmãos, todo o benefício das Escrituras, todas as bênçãos do Senhor serão o quê? Consequências da nossa vida com Deus. Então, o que nós deveríamos buscar em primeiro lugar é a santidade, como diz o autor aos Hebreus, porque sem a santidade ninguém verá o Senhor, ninguém verá Deus. No item 1 aí da revista faz uma pergunta: o que é santificação? No primeiro parágrafo, então, ele traz a resposta da perspectiva cristã. Santificar ou consagrar é colocar algo ou alguém à parte para Deus, quer em termos gerais, quer para algum propósito especial, e tê-lo aceito por Deus para a finalidade proposta. Então, meus irmãos, está dizendo aqui, santificação é separação, é se colocar à parte para algo com Deus, ou seja, para intimidade, relacionamento, busca, crescimento no Senhor. Então, o que é para nós, sob o ponto de vista da cosmovisão cristã, o que é santificação? É uma busca constante de uma autosseparação desse mundo e uma consagração ao Senhor. Aquele que busca a santidade, ele busca o quê? Primeiro, separar-se deste mundo. E quando a gente fala separar-se deste mundo, meus irmãos, não é, evidentemente, você deixar de ter um relacionamento com as pessoas que não são cristãs, evidentemente, porque nós trabalhamos, nós vivemos socialmente, então a gente, querendo ou não, nós temos um relacionamento com pessoas não cristãs. Mas qual o tipo de relacionamento que nós temos? O que mais pesa nesse relacionamento é o que elas nos propõem como relacionamento ou o que nós propomos a ela como relacionamento. Por exemplo, nós temos um limite no nosso relacionamento com pessoas não cristãs. Há um limite, não é? Sexta-feira lá, quando você sai do trabalho, você não vai para o shopping de sexta-feira com os colegas de trabalho, né? Como via de regra acontece em todos os lugares, não é verdade? De repente hoje tinha lá o futebolzinho dos colegas do trabalho, domingo de manhã, né? Mas você, não, domingo de manhã é meu dia de estar onde? Na casa do Senhor, para louvar e adorar o meu bom Deus. Não é dia de eu jogar bola. Vocês querem que eu jogue bola? Marca sábado de manhã. Domingo de manhã, o meu futebol é lá com o Senhor Jesus, não é com vocês. Então, meus irmãos, assim, a grosso modo, através desses exemplos, nós podemos vislumbrar que há um limite nesse nosso relacionamento com pessoas não cristãs. Há um limite, nós não podemos ir além desse limite que as Escrituras nos impõem. Não podemos ultrapassar o limite que as Escrituras nos colocam ali, né? Como o pessoal de salto aí, salto com vara, né? Que o sarrafo ele está no lugar. Eu não posso ultrapassar aquela altura ali, porque senão eu vou estar sendo como um deles, vou estar sendo como um não cristão. Então, santificação é o que? Eu me separar da cultura, da ideologia, me separar de tudo que o mundo me propõe, e eu, de certa forma, com o testemunho da minha vida, eu é que vou propor coisas muito melhores a quem está nesse mundão aí. Eu é que vou testemunhar de coisas muito superiores a tudo isso que é terreno, passageiro, limitado. Então eu, como crente, eu vou então estar separado
não vou estar na roda dos escarnecedores, não vou estar participando, me assentando com escarnecedores, mas ao mesmo tempo não vou deixar de ter um relacionamento com essas pessoas, porque elas vão se beneficiar da minha santidade em Deus. Quando elas precisarem de uma palavra de consolo, eu vou estar lá para dar. Quando elas precisarem de uma palavra de conforto, eu vou estar lá para dar. Quando elas precisarem de um conselho, eu vou estar lá para dar o conselho. Quando elas precisarem de uma oração, eu estou lá para orar junto com elas. Não é assim que funciona? Vira e mexe, eles estão atrás da gente, né? Não gostam da igreja, odeiam a Jesus, mas vira e mexe, estão batendo na nossa porta. Ai, ora por mim, ora pelo meu filho, ora pela minha filha. Ai, meu marido vai passar por uma cirurgia, ora por ele. Né? E a gente faz o quê? Porque nós somos santos, nós oramos, nós intercedemos, porque nós somos diferentes, separados, porque nós estamos no processo de santificação. Amém? O número 2 diz assim, ó, chamados a santidade. E ele novamente se utiliza do texto de João 17:17, santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Essa é uma oração à parte, meus irmãos, da oração que Jesus fez para o seu povo. Jesus aqui em João 17, ele estava orando por quem? Ele estava orando pela igreja. Ele não estava orando pelo mundo, muito pelo contrário. Em sua oração ele vai dizer o quê? Que o mundo odeia ele, e por consequência o mundo odiará os seus, odiará aqueles que iriam a partir daquele momento proclamar o nome de Cristo em toda a terra. Então Jesus está ali orando para o nosso bem-estar, orando para que o Senhor nos cubra da sua misericórdia, orando para que o Senhor nos cubra da sua graça, e mesmo em meio às perseguições, nós viéssemos a suportar as aflições dessa vida, e viéssemos assim, portanto, meus irmãos, a cada dia em que pese este mundo cruel, em que pese as perseguições, nós viéssemos a continuar nos santificando na presença do Senhor. Na página seguinte, página 28, no segundo parágrafo da página 28, diz assim: precisamos fazer distinção clara entre a nossa santificação e a dele, ou seja, entre a nossa santificação e a santificação de Jesus. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A autossantificação de Jesus foi o ato específico de se colocar à parte para ser o quê? O sacrifício pelos pecados de seus discípulos. Por isso ele diz que se santifica em nosso favor. Jesus, durante a sua oração sacerdotal, ele fala para o Pai: Pai, eu me santifico em favor dos seus, em favor da igreja. Mas o que é essa autossantificação? É uma autopreparação para ser o próprio sacrifício pelos santos, o próprio sacrifício pela igreja, e no caso aqui, naquele momento, pelos seus discípulos. Parágrafo seguinte: já a nossa santificação, por outro lado, diz respeito a sermos colocados à parte por inclusão, para sermos o povo santo de Deus em todos os aspectos da nossa vida. A santificação de Jesus era uma obra realizada por Ele mesmo. A nossa santificação, entretanto, é uma obra de Deus sobre nós. Mais à frente retornaremos a esse ponto. O que o autor então está querendo dizer aqui? Olha, o nosso processo de santificação, em que pese sim em um percentual depender de nós, porque afinal de contas quem abre as escrituras lê, quem abre as escrituras e estuda, quem abre as escrituras e ora, quem abre as escrituras e faz o devocional diário, quem abre as escrituras e tenta entender as escrituras é quem? É Deus, que lá de manhã cedinho te acorda, né? Aí traz a sua Bíblia até a sua cama, abre sua Bíblia para você e fala: lê isso aí agora, né? Não é assim que funciona, somos nós. Então nós é que realizamos o ato de abrir as escrituras, nós que escolhemos o livro para ler naquele dia, nós que fazemos o sorteio santo, né? Já fez o sorteio santo?
Você já fez isso sim, né? Qual é a palavra de Deus para hoje, né? Pum! Abre a Bíblia, né? Aí vem lá Isaías que envia o juízo. Meu Deus, o que eu fiz, né? Por que o Senhor vai me julgar? O que eu fiz nesse dia, não é? Então, assim, todo mundo aqui já participou de um sorteio santo bíblico, né? Para aquele dia. Então, somos nós. Então, a nossa parte, meus irmãos, nesse processo de santificação, nós devemos fazer. Mas quem opera a transformação através da palavra é quem? É o Senhor Jesus. É o Espírito Santo. Por exemplo, eu venho aqui e desligo o interruptor. Apagou a luz, não apagou? Mas por que apagou a luz? Porque tem um fio ali. Tem um fio que é ligado lá na caixa, que é ligado aqui, né? Tem a luz que a Light nos manda de forma muito irregular, mas manda, não é? Para acender a luz. Mas se não tiver o fio, se você atrasou a conta de luz lá por um mês, você vai apertar o botão ali e vai acontecer o quê? Nada. É a mesma coisa, nós apertamos o botão, nós lemos as escrituras. Nós vamos lá todo dia e pum, apertamos o botão. Mas quem envia a carga elétrica é quem? O Espírito Santo. Então o Espírito Santo é quem envia a luz. Então nós lemos e o Espírito Santo trabalha no nosso coração nesse processo de santificação. Jesus se auto-santificou. Nós somos santificados nele, por ele, através dele. Então o nosso trabalho não é um trabalho solitário no nosso processo de santificação, em que pese não ser um processo ao nosso coração agradável, porque o nosso coração não quer buscar a santidade, mas é um processo necessário, que gera desconforto, gera dor, algumas vezes gera sofrimento, mas que no final, meus irmãos, nós somos recompensados, porque no final nós vemos o quê? O testemunho do nosso coração, porque vemos o nosso coração ser transformado. Aí você pensa, nossa, que maravilha que o Espírito fez no meu coração. Porque quando entendemos e lemos as Escrituras, ou quando lemos e entendemos as Escrituras, melhor assim, nós percebemos, meus irmãos, que toda transformação é operada pelo Espírito Santo. Toda. Porque como diz o próprio apóstolo Paulo, o Evangelho, a palavra, para esse mundo é loucura, mas para nós é o poder de Deus. Item 3, os fundamentos da santificação. Gostei muito dessa classificação que o autor desta lição fez, a respeito de fundamentar, a respeito de trazer para nós assim, todo um caminho, todo um processo para a santificação. Primeiro aí o contexto. O contexto da santificação qual é? A justificação, porque sem justificação não há santificação. Sem recebermos a justificação em Cristo dos nossos pecados, das nossas iniquidades, nós não alcançaríamos o quê? Nem o início desse processo de santificação. Então ele diz aí, item 3, letra A, o contexto. O contexto da santificação é a justificação pela fé por intermédio de Cristo. Quem é santificado foi justificado de seus pecados, salvo pela graça, e agora vive cada dia em novidade de vida, por ter sido perdoado por Deus. Então o processo da santificação em nossas vidas, ele tem um início com o quê? Com a justificação. Tem um início com a salvação. Se nós não somos salvos, nós nunca seremos santificados. O não crente é santificado? Não. Ele busca a santificação? Não. Ele nem sabe o que é isso. Nem tem a noção espiritual do que significa santidade. Letra B, a base. A base da santificação é a união com Cristo em sua morte e ressurreição. A vida santa é a vida de Cristo em nós, não fruto de nenhum potencial ou de recursos naturais que tenhamos para viver piedosamente. Assim, meus irmãos, qual é a base então? É a nossa união com Cristo. Se nós não somos unidos a Cristo através da justificação, através da sua morte e ressurreição, nós então não iniciaremos esse processo
de santificação. Então nós precisamos da salvação, precisamos da justificação e precisamos, meus irmãos, dessa união com Cristo em sua morte e ressurreição. E essa união com Cristo se dá também através da membresia de um corpo, se dá também através de eu pertencer a uma casa de Deus, a uma igreja, a uma membresia, a uma assembleia de santos. Letra C, o agente da santificação é o Espírito Santo, que nos capacita habitual e ativamente a querer e a agir para o agrado de Deus e para seu louvor. Contudo, ainda somos nós quem trabalhamos. Não há passividade aqui, mas um esforço moral intenso da nossa parte. Tal esforço não nos faz confiar em nós mesmos, mas na dependência de Cristo e na expectativa de ter ajuda do Espírito, levando-nos a formar os hábitos de santidade. O Espírito nos transforma à imagem moral de Cristo. Então, quem é o agente que promove em nós a santificação? O Espírito Santo. Mas através de quê? Através de todo um trabalho. Meus irmãos, ler as Escrituras, orar, jejuar, estar presente nos cultos, isso tudo é trabalho. É trabalho de quem? Nosso. Isso tudo somos nós que buscamos. E o Espírito faz a sua obra. Quando nós buscamos, o Espírito trabalha. Quando nós nos empenhamos em trabalhar no serviço ao Senhor. E o que é trabalhar no serviço ao Senhor? É tocar, é pregar, é servir na portaria? Não! O trabalho, o serviço ao Senhor, meus irmãos, é os sacrifícios que nós ofertamos ao Senhor nos cultos, na nossa vida pessoal. Isso é serviço ao Senhor. Então, quando nós fazemos isso, qual o resultado deste trabalho? Qual o resultado desse empenhar de forças no trabalho para Cristo? É o Espírito Santo trabalhando em nossas vidas de forma a nos santificar. Até aí, ok? Letra D, o conflito. A santificação estabelece um conflito com o pecado que habita em nós, o conflito que dura a vida toda. Portanto, não deve gerar a expectativa de uma vida de absoluta ausência de pecados. Envolve tanto a resistência aos ataques do pecado, como o contra-ataque da mortificação da carne, pela qual buscamos esgotar a vida desse inimigo perturbador. Paulo nos ensina muito bem isso, né? Paulo, quando fala da sua militância, né, da carne com o espírito, do espírito contra a carne, Paulo chega a dizer que aquilo que eu não quero, acabo por fazer, porque a carne me leva a fazer aquilo que eu não quero fazer. Mas ele vai lá terminar o texto dizendo assim: mas graças a Deus que em Jesus Cristo eu obtive o quê? Vitória. Eu sou mais do que vencedor em Cristo. Mesmo ainda sendo carnal, mesmo o meu coração querendo me envolver e me conduzir à carnalidade e ao pecado, ainda assim Cristo na cruz, ao derramar o seu sangue, venceu, e eu juntamente com ele venci as obras da carne, venci o pecado que é em mim. Então eu milito dia após dia contra os pecados da minha natureza adâmica. Então, meu irmão e minha irmã, nós vamos lutar contra isso todos os dias da nossa vida. Nós vamos lutar contra os pecados da carne todos os dias da nossa vida. Nós não vamos ser, neste mundo, nesta terra, absolutamente santos, mas isso não quer dizer uma liberalidade para que eu viva na prática do pecado. Isso não me conduz a uma liberdade que, na verdade, é uma prisão de viver na prática do pecado. Muito pelo contrário, isso traz a minha consciência de que eu devo todos os dias perseverar e lutar ferrenhamente contra o pecado que há na minha carne. E quando nós estamos nesse processo, é um processo que é dolorido, é um conflito, é uma guerra. Nós temos as nossas armas e o pecado que habita em nós tem as dele. Então nós ativamos nossas armas, ele ativa as dele, e assim a gente passa todo momento lutando contra esta natureza carnal que ainda habita em nós. Quando morrermos e estivermos com Cristo, nunca mais
passaremos por este conflito, porque estaremos na eternidade, e na eternidade a nossa natureza carnal já morreu, porque vamos habitar, ou vamos ter um novo corpo, uma nova identidade, e a nossa natureza será única e exclusivamente uma natureza santa. Letra E, a regra de nossa santidade é a lei de Deus. O cerne de nossa santidade é o amor do nosso coração em gratidão e boa vontade a Deus e aos outros por amor a Ele. A expressão de nossa santidade é nossa semelhança com Jesus, isto é, nossa manifestação do fruto do Espírito, que é o perfil moral e espiritual de Jesus em seus discípulos. Muito antes, meus irmãos, de nós buscarmos dons espirituais, nós devemos buscar o fruto do Espírito Santo. Porque o que Jesus disse a respeito da árvore? A árvore é conhecida pelo seu talento? A árvore é conhecida pelo fruto. Se a árvore produz um fruto podre, um fruto estragado, é porque não é uma boa árvore. Ela será cortada e lançada fora, queimada. Mas quando uma árvore produz um bom fruto, que vem a alimentar bem as pessoas, então ela é uma boa árvore, é uma árvore que tem bons frutos, e portanto é uma árvore, como as Escrituras chamam, uma árvore frondosa. Então a regra, meus irmãos, a regra para a nossa santidade é o quê? A Escritura. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Qual é a regra de busca da santificação? A palavra de Deus. Ela é que traz a nós o reconhecimento ou a busca por essa santidade que o mundo não tem. Item 4, as Escrituras e a santificação. O primeiro parágrafo diz assim: na oração de Jesus, João 17, lemos que a santificação tem por base a verdade, que é a palavra de Deus. A pergunta que se levanta então é: de que maneira opera a Escritura em relação à santificação, se esta é uma obra do Espírito Santo? Ou seja, mas se é uma obra do Espírito no coração do homem, por que então eu preciso da palavra? Bastava eu, sentar de manhã na beirada da minha cama e dizer assim: Espírito, vem agora e me santifica. Não é? Não. Evidente que não é assim que funciona. Por quê? Porque o Espírito, ele tem compromisso com a palavra, e o Espírito só santifica através da palavra. Se eu não conhecer a palavra, eu não serei transformado em meu coração. Se a verdade não me for revelada, eu não serei transformado. A verdade me é revelada não por uma revelação do Espírito Santo diretamente no meu coração, mas ela é revelada através das Escrituras que o Espírito Santo usa para manifestar a graça de Deus em nosso coração. Então o Espírito usa aquilo que você está lendo. Se você lê as Escrituras todos os dias, o Espírito usa o quê? Usa as Escrituras para este processo de transformação no nosso coração. É assim que funciona. Então, em que pese ser o Espírito Santo quem nos santifica, em que pese ser o Espírito Santo que promove em nós essa transformação santa, é através da palavra que o Espírito trabalha. O Espírito não vai trabalhar através de nenhuma outra palavra. O Espírito não vai trabalhar através de nenhum outro livro. O livro principal em quem o Espírito Santo trabalha é a Escritura, é a palavra de Deus. Letra A. Então aqui o autor vai responder a essa pergunta, mostrando a natureza da santificação. A Escritura Sagrada é que diz que a santificação é uma obra de Deus, ou seja, ela não é uma moralidade natural, mas é aquela ação que sobrenaturalmente nos conforma à semelhança moral e espiritual de Jesus. Então as Escrituras nos ensinam a atingir esse patamar de espiritualidade moral, ética, boa, que Jesus tinha. Então quando nós lemos, por exemplo, lemos
a forma como Jesus andou no mundo, a forma como Jesus se comportou no mundo, a forma como Jesus pregou o reino de Deus, pregou o Pai, é para nós, quando nós lemos, entendemos, é para nós o quê? Um exemplo de como nós também devemos andar. Evidente, meus irmãos, que nós não andaremos como Cristo andou, porque Cristo é inigualável. Como homem, nem estou falando como Deus, porque Deus é inigualável mesmo, mas como homem que andou, que pisou nesta terra, Cristo é inigualável. Mas nós podemos nos aproximar do caráter de Cristo. Mas de que forma faremos isso? Através da leitura das Escrituras e do trabalho do Espírito Santo em nosso coração. Letra B, mostrando o padrão da santificação. A Escritura Sagrada nos mostra o padrão da santificação. Esse padrão é a lei moral de Deus apresentada nos 10 mandamentos, mas que posteriormente foi resumida nos 2 grandes mandamentos de Cristo: amar a Deus e ao seu próximo. Assim, meus irmãos, nós devemos empreender o entendimento do que seja o padrão de santificação. E o padrão de santificação das Escrituras, ele é... como diz um certo jogador aí, né? Outro patamar, outro nível. A santificação apresentada pelas Escrituras, meus irmãos, ela está num nível muito alto, tão alto que nós dependemos da própria Escritura e de uma obra sobrenatural do Espírito no nosso coração, sem os quais nós não seremos santos diante de Deus. Então o padrão é muito alto. O padrão não é um padrão baixo, meus irmãos. Vida com Deus exige um padrão alto. Relacionamento com o Senhor exige um padrão alto. Um padrão, meus irmãos, que ao longo da história a igreja veio perdendo do seu foco o padrão de Deus. O padrão de Deus não é o nosso padrão. O nosso padrão está infinitamente abaixo do padrão de Deus. As Escrituras têm um padrão altíssimo, e é por isso que Cristo cumpriu as Escrituras por nós, porque nós não seríamos capazes de cumprir as Escrituras, como ninguém nunca foi. O povo de Deus no Antigo Testamento não foi capaz de cumprir as Escrituras. Então, em Cristo, além de termos a revelação das Escrituras, pois Ele é o Verbo, como João diz no capítulo 1 do seu Evangelho, além disso, nós ainda, meus irmãos, ainda somos educados na Escritura e recebemos o cumprimento da Escritura na pessoa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, o padrão é muito alto, meus irmãos. Letra C, mostrando a necessidade da santificação. Essa necessidade pode ser vista em vários lugares na Escritura. Em Levítico 19:2, lemos a ordem que diz: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Em Hebreus 12:14 fala-se da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Pedro acrescenta que segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro capítulo 1, versículos 15 e 16. O apóstolo Paulo também diz que fomos escolhidos em Cristo desde antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Cristo se entregou em amor pela igreja para a santificar, reiterando que a nossa santificação é a vontade de Deus para nós, como está em 1 Tessalonicenses 4, versículos 3 e 7. Assim, meus irmãos, é necessário buscar a santificação. Repetindo o autor aos Hebreus, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação deve estar constantemente na nossa agenda diária. Nós devemos buscar ao Senhor através da sua palavra, através do seu Espírito, em orações. Devemos buscar todos os dias essa transformação em nossas vidas. O item 5 diz: a santificação dos salvos.
A santificação é uma marca tão relevante da vida cristã, comum, que ninguém deveria se ver no direito de crer que é participante da salvação de Deus, a não ser que ande no caminho da obediência e do serviço consciente e intencional dedicado a Deus. Meus irmãos, quantas pessoas estão na igreja e se enganam quanto à sua salvação, acham que pode viver a vida que querem, acham que pode fazer o que quiserem, que afinal de contas servem um Senhor misericordioso, perdoador. Afinal de contas eu sou pecador mesmo, então não é por causa desse pecado que eu vou perder a minha salvação. Mas mal sabe ela que nem salva ela é, porque a salvação ela é testemunhada através de uma vida santa, através dos frutos, através de uma vida transformada, através daquilo que nós olhamos e percebemos: essa pessoa é uma pessoa salva, essa pessoa é uma pessoa santa, essa pessoa de fato é uma pessoa que expressa a todo momento uma vida com o Senhor. Essa pessoa de fato é uma pessoa cristã e portanto salva. A santificação é uma evidência da nossa salvação, meus irmãos, já na página 30. E a fé cristã jamais poderá prescindir essa característica como marca da verdadeira religião. Então a santificação ela é uma evidência da nossa salvação. Se nós não buscamos a santificação, se nós não somos santos, se não há uma operação do Espírito no nosso coração, se não há um processo de transformação da nossa alma, então, meus irmãos, não há salvação. Porque a santificação, ela é um testemunho, é uma evidência da salvação de uma vida. Dúvidas? Para caminharmos para a conclusão e a aplicação. Concluindo então, meus irmãos, nós carecemos desesperadamente de reabrir a estrada da santificação, primeiro e antes de tudo em nossa própria vida. Que nos seja dada a graça de escutar o que o Espírito está dizendo às igrejas sobre a santificação, isto é, sobre a maneira como a oração de nosso Senhor por nós em João 17:17 é experimentada. Precisamos, meus irmãos, como igreja, nos voltarmos para este processo difícil, trabalhoso, mas essencial para as nossas vidas, que é a busca pela santificação, a busca da nossa santidade em Deus. E na aplicação ele diz: atenda ao apelo do Senhor Jesus e procure a santificação. O alvo do cristão não é simplesmente melhorar, mas se santificar conforme o Deus Santo. Entenda a santificação, embora nos envolva ativamente, a santificação não é nem apenas fruto de nossos esforços, nem resultado de nossa indolência. Recorra constantemente à Escritura, à intimidade com o texto bíblico, cultivada pela sua leitura diária, é um exercício fundamental para crescer em santidade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. E é ela, meus irmãos, que transforma, é ela que aviva, é ela que fortalece, é ela que nos dá vigor espiritual para as batalhas do dia a dia. Quer então se santificar? Busque a palavra do Senhor, busque as Escrituras todos os dias. Amém? Estamos no prazo. Vamos orar então. Senhor, obrigado por esta aula, obrigado por podermos, Senhor, falar a respeito de um tema tão escondido e esquecido na Tua igreja. Senhor, perdoa-nos se não Te buscamos em santificação como deveríamos. Nos ajude neste processo doloroso, neste processo trabalhoso, neste processo diário. Nos dê forças, nos dê vigor e, Senhor, auxilia-nos, Pai, nesta nossa guerra diária pela busca de santidade em Tua presença.
Abençoe meu irmão e minha irmã, que eles sejam santos, que nós sejamos santos, como Tu és santo. Em nome de Jesus. Amém.